com Deus, a maneira que Deus me usa, a maneira que Deus me dá, porque a gente ia pregar coisa para o povo pular, para o povo alegrar, e eu tinha pregado em algum certo lugar, e na hora que acabou o culto, ninguém olhou nem na minha cara. Fala que quem eu sei, eu achei ruim. Porque ninguém que prega com uma palavra dura, o pastor Edinho estava comigo no Latam, ninguém que prega uma palavra dura, prega porque quer. Ninguém gosta, sai arrebentado. E aí eu falei, vou parar de pregar, eu vou pregar agora, só recebe, só de negócio, só eu e Deus. Eu vou no congresso, na segunda-feira, cumprimento, acabou o congresso, eu cumprimentei os irmãos. Aí eu peguei a mão da pastora, falei, Pai do Senhor, ele olhou dentro do meu olho e não respondeu nada. Eu falei, Pai do Senhor, ele olhou de lá e mais fundo, parece que ele não falou nada. Na terceira vez eu falei assim, não faz igual a baleia, não. Você tem um livro João, solta logo o que Deus quer falar. Aí ela começou a falar, Glória, não muda o jeito que você prega. Para milagre, Deus tem quem usa para milagre. Para movimento, Deus tem quem usa para movimento. Para cura, Deus tem quem usa. Você é para pregar o que eu te dei. Glória a Deus. A gente é fraco, eu saí dali ainda meio assim. Confirma, Jesus. Foi um pregador de fora lá na nossa cidade. Nunca vi ele. E ele pregou bastante palavra. E quando ele foi entregar o microfone, ele olhou para o lado e disse: Você liga, Senhor? Eu fui. Ele pegou na minha mão. Falou: Senhor, eu estou vendo um diploma na mão da sua esposa. Ela forma agora no meio do ano. Eu estou vendo um diploma na mão da sua esposa. E falou assim: Deus chamou Moisés, Deus chamou Elias, Deus chamou o pastor. E Deus chamou você para pregar a palavra do jeito que ele mandou. A gente é muito fraco. Eu venho com o Batã, preparo um texto, que o texto era para todo mundo pular depois do culto, aquele movimento e tal, e Deus, eu esqueci tudo e entrei ontem, e o pastor Edinho, como disse, saiu com o mão doendo todo mundo. E aí eu peguei o microfone, corri com ele, ajoelhei, ele era o vaso que todo mundo usa, e eu falei: Jesus, só me traz num lugar desse. Pô, está um ano preparando uma festa, e eu venho aqui sobre uma palavra dessa, Jesus. Por que isso? E aquele negócio aliado. Quando eu entro na porta, o irmão veio chorando, pegou no ombro, irmão, deixa eu te contar uma visão que Deus me deu. Aí ele falou assim: essa semana Deus me deu a visão dessa palavra que você pegou. Você viu que eu estava reparando muito, você não coincidência, eu estava olhando muito para ele, nunca vi ele. E eu pregando aqui, eu olhava para ele e ele chorando. Ele falou: você viu que eu estava olhando muito para você? Tudo que você falou, Deus me mostrou em visão. Hoje eu fiquei alegre, já arrependi, já queria pedir perdão a Deus, e ele falou assim: só, e tem uma coisa, eu perguntei para Deus, quem que vai pregar uma palavra dessa? Ninguém tem coragem. Aí entendeu que Deus falou para ele: eu vou trazer um que tem coragem de pregar, que eu escolhi para pregar essas palavras. Fiz a promessa de Deus lá naquele dia, nunca mais. E a palavra que ele me der, se eu não vivo disso, se eu não voltar na igreja, não é o caso de hoje não, vou ficar tranquilo, não é o caso de hoje não. Mas eu quero que os irmãos orem, porque quando é chamado para essa área, a gente ouve muita coisa. Gente, tem hora que dá vontade de mexer com mais não. Os outros recebem abraço, a gente recebe pedrada. Mas quando os irmãos for orar, olha para a gente. Quando os irmãos, antes de acabar, eu pedi que os irmãos fizessem oração para a gente, tem que ir embora hoje. Amanhã eu tenho que fazer um exame. Vamos mandar só 400 e alguns quilômetros, você tem ali. Eu e mais 3 meninos, que é os meus dois, vou levar a mulher. E a mulher, e eu falei assim: agora eu vou ter que comprar um chiclete, eles estão chegando, eu não dormi, né? Eu sou caminhoneiro. Se dormir tudo também, cara. Não tem que ir conversando. Teve uma hora que depois da força, são 2 anos, a gente acostumado a fazer essas viagens longas. Eu estou bem, se mandou sono, sábado eu ia embora, qualquer hora, no Batã. No Batã, até no sono, eu não cochilei, eu não vou lá, para na casa da sombra. Eu não sou bem muito prudente assim. Se os irmãos olham, eu quero agradecer já. Eu acredito que o vergonha da funcionária. Eu não sabia até ontem que o senhor usava o que você diz. E aí veio, traga meu neto para cá. Aí tem essas 3 meninas que é uma beleza. Eu gritava, aquele dia quando eu estou olhando o carro, dava vontade de sair correndo. E eu estou a gritar aqui, eu falei: gente, Jesus amado, é cirurgia, eu não sei se eu vou deixar de economia. Só Deus na causa. Eu agradeço ao pastor João pelo convite, a confiança, pelo recebimento, pelo queijo. Vou levar o resto, pode estar tranquilo. Muito obrigado, irmãos. Quem me lembrou de orar para a gente, eu agradeço. Sou honrado por Deus. É honra, é honra. Eu tenho isso aqui para mim como mais importante do que o cargo da presidência. Porque um presidente não sobe aqui, porque ele tem autoridade. Um general não sobe aqui, fala aqui porque ele tem autoridade. Sobe aqui e Deus escolhe. Isso é honra. Isso é honra.
Agradeço de novo aqueles que eu conheço, prazer em vê-los, e os que eu não conheço, prazer em conhecê-los. Se a gente não vê mais aqui, eu falei ontem que tem uma casa lá e o chaveiro está escriturado esperando a gente. Está pronto. A gente não vê aqui, a gente vai ver lá, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 12. Se os irmãos quiserem levantar a referência da palavra, se não quiser levantar, eu vou ler menos um pouquinho, porque agora que já falei mais, porque eu vou ler também não vou ter. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 6, e depois eu vou ler o 10 e o 12. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumido pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então no meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois que o lugar que está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Eu vou continuar. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou até a mim. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Vai, pois agora eu te envio a Faraó para te tirar do Egito meu povo. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Glória a Jesus, podemos assentar. Podemos assentar. Ontem, seus irmãos, lembram, eu falei ontem sobre quando Deus chama, Deus dá estratégia, Deus dá a direção, e quando a gente obedece, quando a gente faz o que Deus direciona, o que Deus dá a estratégia, a gente tem vitória. Eu disse ontem que quando você obedece, você tem honra da parte de Deus. Nós hoje, a maioria, e eu, graças a Deus, as nossas igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, não vou dizer ministério, mas Assembleia de Deus, ainda preza muito pela palavra. Mas tem muitos que já estão entrando por esse lado, que a honra para eles é dinheiro no bolso, honra para eles é carro importado, honra para eles é casa boa, é disposição, é ser chamado de doutor. E na realidade, biblicamente falando, honra não é isso. Isso é bênção de Deus. Isso é Deus gratificando e agraciando o homem. Mas honra, na parte da Bíblia, é Deus te conhecer naquele dia e dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, para o meu do meu Pai. Então hoje eu vou falar sobre o porquê que Deus chama o homem. Através desse texto. O porquê que Deus te chamou. O porquê que Deus me chamou. Aí você vai dizer: chamou para quê? Chamou para estar aqui hoje, chamou para uma grande obra. Mateus 9, 37, 38 diz assim: Jesus dizendo: olha, a seara é grande, o campo é muito grande, só que os obreiros são poucos. Preciso mais obreiros na seara. E eu pego um gancho nisso e me lembro: eu não entendo alguns pregadores, eu não entendo alguns obreiros. Se o campo é grande, está faltando obreiro, por que vira essa brigaiada de obreiro em cima de público, querendo derrubar o obreiro, pastor querendo derrubar o pastor? Ah não, ele tomou meu lugar, ninguém toma lugar de ninguém. Tem obra para todo mundo, irmão. Nós, todo mundo aqui, não precisa você furar o olho da irmã, não precisa você furar o olho do irmão, não precisa você querer derrubar dirigente ou dirigente, não. Tem obra para você, tem obra para cada
sendo interrogado e o governador disse: rapaz, você não fala. Eu posso te tirar daqui, rapaz. Você não me respondeu, eu disse: você não vota. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele mandaria milhões e milhões de anjos. Ele tem anjos para trabalhar com ele. E anjos não é igual nós, irmão. Essa parede nos para. Se não tiver uma porta, você não passa. Se não tiver uma janela, até quem sabe, eu já não passo na janela mais, mas tem gente que passa. Com tolerância, já não deixa mais essas coisas. Mas, se tiver uma terceira, não vai, hoje não tem isso. Bem melhor do que nós, irmão. Bem melhor do que você. Bem melhor do que qualquer um de nós para fazer a obra dele. Mas aprove a ele, pela misericórdia dele, dá uma honra desse tamanho para cada um de nós. O pastor João não está aqui porque ele é bom. O pastor Edinho está aqui porque ele é bom. Os obreiros não estão aqui porque eu sou bom. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Ninguém está aqui porque é bom. Porque Deus olhou e falou: vou honrar. Eu vou dar honra. Eu vou honrar cada um. Ele resolveu honrar. Mas por que ele escolhe? Os irmãos vai ouvir que Deus escolhe um povo. Ele já começa arrebentando com essa teologia do melhor. Ele já começa arrebentando com essa teologia de que o bom é aquele que é maior. Ele já escolhe um povo que não fala nada. O povo que era pobre. O povo que não tinha nem nome. Ele resolveu escolher e 75 pessoas descem para o Egito. Lá no Egito começa a nascer gente, foi virando multidão e passava de 400 anos. 430 anos na realidade até o dia que saiu. Sofrendo. Só que quando saiu, irmão, a Bíblia vai dizer que saiu 600 mil homens. Quando a Bíblia diz homens, ele está dizendo só homens. Hoje a gente diz o homem dos homens, os pais, tudo. Quando ele está dizendo 600 mil homens, ele só contava guerreiros. Aí eu faço a conta minha. 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Vamos supor que cada um tinha um filho, cada mulher. Nada, 1.800.000 pessoas saíram dali. Era um povo que não tinha nada, que não era ninguém, e já era um povo grande, porque Deus se escolheu aquilo que não valia. Já saiu da nossa lógica, da nossa contramão, porque a gente vai comprar, a gente não melhor, a gente, e não é errado, a gente vai escolher para vir num lugar desse. Só o pastor João que tem coragem, a maioria escolhe os maiores, é claro que a gente tem que escolher o bom. A gente quer melhor, e Deus olha como é ruim e fala: eu quero esse pequeno, esse pequeno. E escolheu. O capítulo 2 vai dizer que a obra começa. O povo começa a clamar. E não tem nada mais que mexe com o coração de Deus do que quando ele olha do céu e vê um crente de joelho, vê uma igreja ajoelhada, vê uma igreja que está clamando. Quer mexer com Deus, irmão? Para de postar coisa no Facebook e dobra o joelho. Quer mexer com Deus, irmão? Para de guerrear você contra o seu irmão e ora por ele. Quer mexer com Deus, irmão? Para de tentar com as suas mãos e ora pedindo a Deus milagre, que Deus vai fazer milagre. Não tem nada que mexe mais com Deus do que alguém de joelho, chorando e clamando a ele. Eu costumo dizer que a oração é apenas uma engrenagem pequena. Se os irmãos sabem, alguém que tem pouco, eu não tenho conhecimento nenhum, mas você vai olhar o motor. Daquele tamanho, é uma engrenagem bem pequenininha. Se você tirar, ela para o motor. A oração é a pequena engrenagem que move essa máquina chamada igreja. Você vê a igreja hoje e para qualquer coisa, porque está faltando essa engrenagem. Mas a igreja do Senhor, desde quando montou, quando Jesus veio e morreu, ela tenta destruir ela. Vem com uma avalanche para derrotar, mas ela vai rompendo e triunfante, porque o joelho ainda é no chão. O mundo inventa tanta coisa, tanta novidade, iPhone, esse tanto de fone, mas para falar com Deus ainda é joelho no chão. E ele acha bom, irmão. Quando ele vê um crente botar o joelho no chão, ele fala: eu fico imaginando as minhas ideias, quando o crente ajoelha, lá no céu os anjos ficam tudo louco, mas se movimentando. Por quê? Porque ele fica assim: quem que vai agora? Será que eu que vou descer? Será que eu que vou levar a bênção? Porque quando um crente põe o joelho no chão, o céu se movimenta, porque quando o crente ora, Deus ordena. E tem algo que já falta
se não fosse por oração. Tudo foi atrás de oração. Nesse capítulo vai dizer, Moisés, o meu povo clamou. Eu ouvi o clamor do meu povo. Tem uma obra aí, porque o povo precisava de socorro. Aí eu fico imaginando, Deus poderia ter ido lá do exército, lá dentro do palácio do Egito, e convertido um daquele, e transformado um daquele, e usado ele lá dentro. Mas Deus vai escolher um homem que viveu lá dentro, mas porque achou que era o Babamã, perdeu aquilo e volta, e foi para o deserto. Ele ficou tanto tempo lá, que a Bíblia vai dizer, ele vai dizer que ele tem dificuldade de falar. Alguns historiadores dizem que ele ficou gago, 40 anos mexendo com ovelha, 40 anos trabalhando com ovelha. E quem trabalha com ovelha, irmão, não vai para casa todo dia não. Pastor de ovelha não vai ser do serviço e volta de tarde não. Você vê que os irmãos veem que ele foi para a montanha, e não é qualquer montanha. O pastor de ovelha, ele vai para uma montanha que tem bloco, que tem lugar de colocar. Porque as ovelhas, elas têm que, na hora de dormir, ele coloca ela para dentro da caverna daquela. Ele põe o seu pano, sua cama na porta, só tem uma entrada, para elas não saírem e para o devorador não entrar. Então ele não fica em casa e vai e volta todo dia. Ele estava para lá. E quem sabe há muito tempo eu estava lá conversando só o ovelhês. E Deus chega através de uma sarça, deve ter tido uma visão tremenda e escolhe. Mas por que Deus escolheu? Fugitivo, assassino, matou um lá no Egito, fugitivo, gago, já estava gago, já não sabia falar, 40 anos sem exercitar o estudo, ele esquece, irmão. O tempo vai passando, já não é mais aquilo que ele estudou. Você vê os médicos de hoje, que formaram há muito tempo, sempre eles estão se adaptando ao novo. E ele, 40 anos, mexendo com ovelha, já era um analfabeto, sendo analfabeto. Não seria mais fácil escolher um lá dentro do palácio? Por que Deus escolheu? Por que Deus escolheu? Não pense que é por causa do seu anel, não pense que é por causa do seu carro. Por que Deus escolheu Moisés? E isso é lindo. Qualidade nenhuma. Fala para mim se alguém quer que eu achar uma qualidade de Moisés naquele momento. Cuidador de ovelha, pastor era fedido. Ninguém convidava o pastor de ovelha para a festa, porque o cheiro das ovelhas já tinha impregnado nele. Ele era mal cheiroso. Ele não sentia o que ele costumava. Ele era um descartado da sociedade. E por que Deus escolheu? Porque Deus escolheu não por causa da capacidade. Deus escolheu nós. Eu, por exemplo, que a sociedade do meu pai chegou a dizer: isso não vai ser para nada. Isso vai morrer da mão do bandido. Eu não me escolhi. Eu cheguei a dizer que eu não me escolhi. Mas Deus escolheu. Por quê? Porque não precisa da sua capacidade. Ele não precisa de inteligência artificial. Ele não precisa de conta bancária cheia para operar na vida de ninguém. Ele não precisa que você seja um doutor BH, PhD em biologia, para ele te levar nesse Brasil, nesse país afora, no mundo afora, para pregar para você. Ele não precisa. Quando ele escolheu um sem qualidade, ele estava dizendo: eu te escolhi não pelo que você é, mas eu te escolhi porque eu vou ser na sua vida. As escolhas de Deus eu vou dizer, mas não dá missão. Eu vou te dizer, essa escolha de Deus, a nossa visão é doida. É loucura. Deus chega a um homem chamado Abraão. Fala, Abraão, eu te escolhi. Você vai ser pai de multidões. A descendência vai ser tudo de ti. Ele olha para a esposa dele, abriu e fala: ela estéril. Você está no buraco, a promessa que eu fiz para você, independentemente, ela vai cumprir, porque Deus não é Deus para que minta, Deus não é homem para que minta. Deus falou
quando Deus prometeu, Ele disse: eu vou fazer na sua vida. E se Ele falou, Ele não precisa da sua situação, Ele vai fazendo. Pode pegar, mãe, pode pegar. É por isso que a gente ora na igreja. Aqui tem doutor, aqui tem pastor, aqui tem todo tipo de gente, aqui tem analfabeto, aqui tem um semi-analfabeto. Por que isso? Porque Ele olha não pela sua condição, porque Ele não depende de você. Quando Ele escolhe, Ele olha e fala assim: não tem condição, o tempo está ruim, a situação é difícil, mas eu não escolhi por isso, eu escolhi por eu sou contigo. Versículo número 10. Quando Deus chama Moisés, ele olha para aquela condição e fala assim: eu não sou um coitado. Ele fala assim: eu não escolhi para você, eu sou contigo. Deus não te escolheu pelo que você tem. É bom que você tenha dom, glória a Deus. Você tem dinheiro, glória a Deus. Mas não cresçam a Cristo achando que Deus escolheu pelo que você tem. Deus escolheu porque Ele quer ser a sua vida louvada por Ele. Em nome de Jesus. Ainda tem uns engraçadinhos que acham que se eu não for, não acontece. Se eu não pregar, não dá nada. Se eu não cantar, não acontece. Conversa, irmão. Se você não cantar, vai acontecer. Se você não pregar, vai acontecer. Porque essa casa é do Senhor e quem faz é Ele. Quem opera é Ele. Não precisa de alguém estrela aqui em cima. Porque a única estrela que tem aqui é a estrela de Davi, chamado Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vou correr, irmão. Vou ser igual o pastor. Não vai falar, vou beber. Água de graça, quando é que por que escolheu? Porque sem nenhuma qualidade Ele escolheu. Mas quando Ele escolhe, Ele capacita. Segunda coisa, por que Ele escolheu? E por que Ele escolhe alguém? A Bíblia vai dizer assim: muitos são chamados. Aliás, todos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu ficava um bocado com esse versículo. Aí eu vou ler esse versículo, quando ele olha a sarça, eu falo: eu vou lá ver. Aí Deus fala para ele: tira a sandália dos pés. O lugar acontece não. Por quê? Duas coisas. Ele não estava dentro da igreja. Ele não estava em cima do monte de oração. Ele estava trabalhando. E era uma sarça que estava queimando. Quando ele disse o lugar que você está estando, o que ele quis dizer com isso? Aonde você está. Se Deus está com você, lá não diz o lugar é santo, porque você está lá e Deus está com você. Lá na roça pescando, lá dentro do corpo, não é porque você está lá que você tem que viver com alguém, não. É santo, Deus está com você. Aonde Deus está, não é não, mas se Deus for lá, mas não, se Deus for lá, pode ser porcaria que for. Se Deus for, vira santo, é santo onde Deus está. E por que Deus escolhe, irmão? Por que Deus escolheu ele? Quando ele falou: tira a sandália do pé, o que ele estava dizendo? Os irmãos, lembra da passagem de Ruth? Quando Ruth chegou no comprador Boaz e explicou: olha, eu tenho uma terra, e Boaz falou: eu sou vendedor, eu vou comprar essa terra. Aí eu falei: peraí, mas tem um cara que vai primeiro que ele, eu não posso comprar sem ele comprar. Eu quero falar com ele. Quando explicou para o cara: olha, você vai ter que comprar a terra, porque você é vendedor dela, você tem que comprar a terra e casar com ela. Ele falou: não, comprar a terra não é bom, vai casar, não vai atrapalhar a herança do meu filho. Olha, como é que vai fazer? Aí o comprador falou: não, você compra, Boaz. Pode comprar. Mas como é que vai firmar um compromisso? Como é que vai fechar um compromisso? Versículo 7 do capítulo 4 vai dizer: e o comprador tirou a sandália do pé, firmando o compromisso. Quando Deus falou para Moisés: tira a sandália do pé, ele estava dizendo: só chama e só chega até mim quem tem compromisso. Não é qualquer coisa que vê a minha presença. Não é qualquer um que chega onde eu estou. Tem que ter compromisso. Quando ele falou: tira a sandália do pé, não é porque veio do Egito a sandália, não é porque a sandália foi feita no monte, então não, é porque ele estava dizendo: é compromisso. Primeiro sinal de compromisso é caminho, é descalçar o pé, tirar e ficar descalço, às vezes passar para o outro. Ele estava dizendo: quer chegar para cá, Moisés? Pode chegar, mas sem compromisso comigo, sem compromisso comigo. Infelizmente hoje, irmãos, alguns de nós estamos esquecendo esse negócio, compromisso com Deus. Às vezes estamos aqui em cima porque a gente fez um conchavo com o pastor, a gente comprou o pastor, a gente tem um visual aqui, nossa igreja, graças a Deus, senão, mas tem por aí. E Deus está dizendo: só fica em cima quem tem compromisso. Eu disse ontem, vai dizer de novo: ele vai derrubar a gente que está aqui em cima, porque foi colocado, porque tinha amizade, porque tinha figurinha carimbada como líder,
A professora falava, eu preciso de alguém para fazer uma peça teatral mês que vem. Nem dormi ensaiando. Ensaiando para fazer bonito para a escola, para os alunos verem. O pastor chama para cantar, vem cá, você não sai aí na mesa para Jesus, não é nenhum. Não ensaiou no cantão. Mas Jesus tem que ser o melhor. Eu não ensaiei não, mas é para Jesus, não tem que lá, não é vergonha não. Não vamos ensaiar, não tem vergonha para cá para essa vergonha não. E tem uns ainda mais abusados, que vem para frente e esquece o hino, lavachaia, e nada, irmão, está cheio do poder de Deus, porque esqueceu, fez de qualquer jeito. Para Deus tem que ser com compromisso, faz o seu melhor para Deus, irmão. Eu vou cansar de ver, irmão. Todo mundo crente é bobo, não, já todo tempo crente é bobo. A pessoa vem aqui na frente, esquece o que ia cantar e começa a lavachaia, sai pra lá e começa a descer e ele achando que não é não, irmão. Porque esqueceu. Tem compromisso com aquilo que Deus entregou na sua mão. Você sabe cantar? Sei. Ensaia para cantar bonito, porque é para Deus. O homem vai ver, mas você não está cantando para ele, não. Desde a hora que você está cantando para Deus, é o melhor para Deus. Você lembra de eu falar ontem? A oferta é melhor. A gente tem que dar para Deus. Porque quando dá para Deus, ele recompensa. Olha, irmão, eu não falei da oferta, uma coisa é só para. Porque eu acho linda aquela subida do monte. Ele foi ofertar, irmão. Quando você vai ofertar, eu fico imaginando, quando o Abraão subiu para ofertar o filho, Deus já mandou o anjo subir de lá para cá com o cordeiro para poder entregar para o Abraão. Abraão subindo, achando que ia, oh meu filho, mas é oferta para Deus, é o meu melhor. Deus já ia subir de lá com o cordeiro amarrado não aqui, ele está aí ofertando, eles vão botar o cordeiro no cordeiro. Quando você oferta de coração o seu melhor para Deus, fique tranquilo, irmão, que vai é melhor do que o que vem, que vai é melhor.